Pare. Pare agora mesmo de pensar em seu dinheiro. Silencie a voz do medo que calcula, que se preocupa, que acumula. Eu exijo a sua atenção completa, pois o que vou revelar não é uma opinião, é lei. Se a sua alma está pronta para despertar, dê o seu like agora. Use-o como um sinal de permissão para que esta verdade encontre solo fértil em sua mente. Agora, ouça com atenção. Você ouviu o chamado. E você parou. Agora o silêncio que você criou é o solo fértil onde a verdade pode finalmente brotar. O que eu vou te revelar agora não é uma opinião. Não é uma estratégia financeira. É a arquitetura invisível da própria realidade. É a lei sobre a qual todo suprimento se sustenta. Escute com a totalidade do seu ser, pois esta revelação é a chave que abre todas as portas ou a parede contra a qual você continuará a se chocar. A verdade inegável, a única verdade que importa quando se fala de riqueza, é esta: não existe tal coisa como o seu dinheiro. Repito, para que o som vibre até os seus ossos e dissolva a mentira que ali se alojou. Não existe seu dinheiro. O que você chama de seu dinheiro, de sua renda, de seus bens, é apenas uma gota que você tentou desesperadamente coletar de um oceano infinito. É a sua carta de alforria da ansiedade. Quando você diz meu dinheiro, você anexa a ele todo o medo da perda. Você o torna finito, vulnerável, algo que precisa ser guardado, protegido, contado com desespero. Ao renunciar à posse, você renuncia ao medo. Você solta as mãos que agarram e as abre para receber. Você deixa de ser o guardião estressado de uma poça e se torna o leito de um rio poderoso. A segunda cláusula, eu sou o canal, é a sua coroação. Aqui, você assume sua verdadeira função. Um canal não se preocupa com a origem da água, nem com a quantidade disponível na nascente. Um canal não gera o fluxo, ele o permite. Sua única responsabilidade é manter-se aberto, limpo e pronto para direcionar a corrente. Ao se declarar o canal, você remove de seus ombros o fardo impossível de ter que fazer dinheiro. Você se alinha com a sua natureza divina, que é expressar, manifestar e direcionar a energia que já existe em abundância infinita. Você passa de trabalhador a diretor. A terceira cláusula por onde a substância divina se manifesta é a sua conexão com a fonte. Você nomeia a origem de todo o suprimento. Não é o seu emprego. Não é o seu cliente. Não é o governo. Você tem vivido como um mendigo à beira do oceano, celebrando uma concha cheia de água salgada, enquanto a vastidão da água viva se estende diante de você, intocada e não reclamada. Essa energia que toma forma de notas, de números em uma tela, de propriedades, não é sua. Ela nunca foi. Ela nunca será. O que existe é unicamente a substância divina. Uma corrente de energia inteligente, onipresente e inesgotável, que flui eternamente do coração da fonte. Esta substância é a matéria-prima de tudo o que foi, é e será. É o tecido do universo. Ela não pode ser possuída, assim como você não pode possuir o ar que respira. Você pode apenas recebê-lo, usá-lo e liberá-lo. Tentar possuir a substância é tentar prender o vento em suas mãos. É um ato de insanidade que apenas garante que suas mãos permaneçam vazias. A substância não responde à posse. Ela responde ao comando. Ela flui através de uma consciência que se reconhece como um canal de sua expressão, e não como seu proprietário final. Ela se precipita para onde há um vácuo criado pela compreensão de sua natureza. Ela inunda aquele que se torna um diretor consciente de seu fluxo, e não um guardião medroso de suas gotas. A grande tragédia da sua vida, a causa de toda a sua ansiedade financeira, é que você foi hipnotizado. Não é o mercado. A fonte é a substância divina, a energia inteligente, onipresente e inesgotável que responde ao comando da consciência. Ao declarar isso, você desconecta sua segurança financeira das condições instáveis do mundo e a conecta diretamente ao cofre inabalável do infinito. E a cláusula final, como suprimento infinito e imediato, é o seu comando direto. Você não pede. Você não espera. Você não sugere. Você define os termos da manifestação. Infinito é o seu decreto contra a limitação. Ele anula qualquer ideia de escassez, de não ser suficiente. Imediato é o seu decreto contra o tempo.
Ele colapsa o espaço entre a sua consciência de necessidade e a manifestação da provisão. Você está comandando que o suprimento apareça agora, de acordo com a necessidade do momento, sem demora, sem desvios. Repita este decreto em silêncio. Eu não tenho, meu dinheiro. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta como suprimento infinito e imediato. Esta frase é a sua arma contra a dúvida. É o seu escudo contra o medo. É o seu decreto de soberania que ecoa pelos corredores do universo, colocando em movimento as forças que cumprem a sua palavra. Agora a lei exige expressão. Uma verdade mantida apenas na mente é uma semente não plantada. Ela precisa ser ancorada no plano físico através de um ato de vontade. Você foi colocado sob um feitiço profundo, uma ilusão coletiva que eu chamo de hipnose da propriedade pessoal. É a crença venenosa de que a riqueza é um recurso finito, um bolo limitado pelo qual você deve lutar, acumular fatias e proteger com sua vida. Esta hipnose é a mãe de todos os seus medos financeiros. É ela que gera o pavor da perda, a angústia da fatura, o estresse da aquisição. É ela que te acorda no meio da noite com o coração acelerado, pensando em dívidas e escassez. Esta hipnose te ensinou a identificar sua alma com o seu saldo bancário. Ela te convenceu de que o seu valor como ser humano sobe e desce com os números que piscam numa tela fria. E ao fazer isso, ela te prendeu em um ciclo perpétuo de carência. Você se tornou um escravo do seu próprio tesouro imaginário, polindo as correntes que você mesmo forjou, acreditando que elas eram ornamentos de segurança. Veja a dicotomia com clareza. De um lado está a lei, a realidade de um fluxo infinito, uma substância divina que você pode direcionar com sua consciência. Do outro, está a ilusão, a crença em uma posse pessoal e finita, que te transforma em um escravo ansioso. De um lado, a soberania de ser um canal. Pegue esta ferramenta sagrada que eu te entreguei. Tome posse dela. Desça até o campo de comentários abaixo deste vídeo e inscreva este decreto. Grave-o no éter digital. Este ato de escrever não é um comentário para um algoritmo. É um ato de soberania. É o selo que você imprime na cera da realidade. É o seu primeiro comando consciente como diretor desperto do seu suprimento. Faça isso agora. Ancore o seu poder. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu, para declará-lo ao mundo visível e invisível. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta como suprimento infinito e imediato. Declare. Ancore. E observe. O decreto foi entregue. A chave que abre as comportas do infinito está agora em suas mãos. Mas uma chave não tem poder enquanto permanece guardada. Uma verdade não tem poder enquanto permanece apenas na mente. Ela precisa ser encarnada. Precisa ser dita. Precisa se tornar a vibração que rege a sua existência. A palavra falada é o leme que direciona a grande nau do universo. Até agora você usou este poder para se manter ancorado no porto da limitação, repetindo em silêncio e em voz alta as sentenças da escassez. Meu dinheiro não dá para nada. Preciso guardar meu dinheiro. Tenho medo de perder meu dinheiro. Do outro, a miséria de ser um acumulador. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode operar sob duas leis contraditórias. Ou você é um mestre que comanda o fluxo da fonte infinita, ou você é um servo que treme diante da possibilidade de perder o pouco que acumulou. A escolha é sua, e ela deve ser feita agora. A indecisão é uma forma de servidão. Permanecer no meio do caminho é garantir que você seja esmagado pelas duas forças. Você precisa abandonar a mentalidade do proprietário e abraçar a consciência do diretor. Você não é o dono da usina de energia. Você é um engenheiro na sala de controle, com a autoridade para direcionar essa energia para onde quer que sua visão comande. Se esta verdade ressoa em sua alma, se você sente o despertar desta lei dentro de você, então faça um ato de alinhamento. Não é um pedido, é um convite para que você participe ativamente desta transmissão de poder. Concorde com esta lei e adicione sua energia a esta corrente de libertação pressionando o botão de like. Que este gesto não seja um ato mecânico, mas uma declaração silenciosa. Um sim energético que você envia ao universo, afirmando: eu compreendo. Eu aceito. Eu estou pronto para abandonar a ilusão da posse.
e me tornar um canal consciente do fluxo divino. Cada frase um elo na corrente que te prende. Agora, chegou o momento de quebrar cada um desses elos. Não com esforço, não com luta, mas com a simples e avassaladora autoridade de um comando divino. Esta não é uma meditação para relaxar, esta é uma ativação para governar. Portanto, eu te ordeno: pare o que estiver fazendo. Se possível, fique de pé. Sinta a sua espinha ereta, uma antena conectando o céu e a terra. Respire fundo uma vez, não para buscar algo, mas para se firmar em seu próprio centro de poder. Você não está pedindo permissão ao universo. Você está informando ao universo qual é a nova lei que opera através de você. A voz da dúvida pode sussurrar em sua mente. A voz do velho eu, o herdeiro adormecido, pode dizer que isso é tolice. Reconheça essa voz, não como sua, mas como o eco de uma programação antiga. E com a sua próxima expiração, libere-a, ela não tem mais jurisdição aqui. O soberano desperto agora ocupa o trono. Prepare-se. Vamos falar esta verdade juntos. Vamos inscrevê-la não no papel, mas no éter. Vamos torná-la a causa de todos os efeitos que se manifestarão em sua vida a partir deste exato instante. Com a calma de quem sabe que sua palavra é lei, diga comigo agora. Faça-o agora, e sinta a mudança sutil na sua própria vibração. O primeiro passo para sair da hipnose e entrar no seu domínio. Eu te digo a verdade, você acredita que protege seu futuro, mas o que você realmente faz é aprisionar seu presente. A cada momento que você gasta contando, recontando e temendo pela perda do que chama de seu dinheiro, você tece mais um fio na teia que sufoca sua alma. Você sente. Não negue. Você sente o peso nos ombros ao acordar, um fardo que não tem nome, mas que tem o cheiro de boletos e a textura de extratos bancários. Você sente o nó no estômago quando uma despesa inesperada surge, não como um desafio a ser superado, mas como um ataque pessoal, uma violação ao seu pequeno e frágil reino de posses. Este é o custo da descrença. Este é o preço que você paga por adorar o ídolo da propriedade pessoal. Você chama isso de segurança, eu chamo isso de uma cela. Uma cela cujas grades são forjadas com o medo da escassez. Uma cela cujas paredes são pintadas com a ansiedade da perda. Você é o prisioneiro, e ao mesmo tempo, o carcereiro. Você segura a chave em suas mãos, mas esqueceu que ela existe, hipnotizado pela ilusão de que as grades são sua única proteção contra o mundo. Eu não tenho meu dinheiro. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta como suprimento infinito e imediato. Sinta o peso que acabou de sair de seus ombros. O peso da posse. A ansiedade da proteção. A agonia do acúmulo. Você acabou de renunciar à sua identidade de guardião de migalhas, para assumir sua verdadeira identidade de diretor do fluxo cósmico. Vamos novamente. Mas agora, vamos sentir cada palavra, vamos desconstruir a antiga prisão e erguer o novo palácio. Concentre-se na primeira parte do decreto. Sinta a libertação nela contida. Diga comigo, sentindo cada corrente se partindo: eu não tenho meu dinheiro. Repita: eu não tenho meu dinheiro. Sinta o alívio. Você não precisa mais vigiar seu saldo bancário, como um prisioneiro vigia sua cela. Você não precisa mais temer o ladrão, a crise ou o gasto inesperado. Aquilo que você não possui não pode ser tirado de você. Você acaba de se declarar livre da tirania dos números. Você acaba de declarar sua independência da hipnose da propriedade pessoal. Agora, a segunda parte. A parte que te coroa. A parte que te devolve o seu poder inato. Esta não é uma declaração de passividade, mas de autoridade ativa. Ser um canal não é ser um tubo inerte. É ser o comandante consciente que abre e fecha as comportas. Ouça com atenção. A substância divina, que é o verdadeiro nome da riqueza, é como um rio poderoso. Sua natureza é fluir, circular, nutrir e expandir tudo o que toca. Ao tentar construir uma represa para acumular um pouco de sua água para si, você comete o erro supremo. Você interrompe o fluxo. E a água que não flui, estagna. Ela se torna turva, sem vida, um pântano de preocupação onde apenas o medo pode crescer. Sua conta bancária se tornou essa água parada. Sua vida financeira se tornou esse pântano. Você olha para ela todos os dias medindo seu nível, aterrorizado por cada gota que evapora,
e não percebe que está morrendo de sede ao lado de um rio infinito. Você trocou o oceano por uma poça. Você trocou a soberania de comandar a correnteza pela miséria de vigiar a estagnação. Este é o custo. A alegria que se esvai. A criatividade que morre por falta de espaço para respirar, sufocada pela necessidade de garantir o futuro. A espontaneidade que é sacrificada no altar da prudência. A paz que se torna uma estranha, uma visitante rara em uma mente que só sabe calcular riscos e perdas. A hipnose da propriedade pessoal te sussurra mentiras doces e venenosas. Ela diz, acumule e estará seguro, mas a verdade é, acumule e estará acorrentado. Sinta a energia subindo por sua espinha. Sinta a dignidade de sua verdadeira função. Diga comigo agora, com a voz de quem comanda legiões. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta. Repita. Sinta a verdade disso. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta. Sinta o poder que reside em ser o ponto de expressão da fonte. A riqueza não está fora de você, esperando para ser caçada. Ela está dentro de você, esperando para ser comandada e liberada para se manifestar. Agora vamos unir as duas verdades, a renúncia da ilusão e a reivindicação do poder. Esta é a sua nova constituição pessoal. Esta é a frequência que você irá emitir para o mundo a partir de hoje. Diga o decreto completo. Em voz alta. Com convicção absoluta. Diga comigo agora. Eu não tenho meu dinheiro. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta como suprimento infinito e imediato. Sinta a mudança em seu campo energético. O universo inteiro para por um instante para ouvir o comando de um de seus soberanos. A substância inteligente que sempre esteve ao seu redor agora tem um canal claro e uma direção precisa. Ela ouviu sua ordem, mais uma vez. Para selar este pacto com a lei. Ela diz: proteja o que é seu. Mas a lei diz: nada é seu para proteger, tudo é seu para comandar. Sua alma não foi projetada para ser uma fortaleza, mas um canal. Um conduto glorioso para a expressão da abundância infinita. Ao se identificar com o que você possui, você se diminui. Você se define por um número, por um saldo, por um conjunto de posses que podem se transformar em pó a qualquer momento. E seu espírito, que anseia pela vastidão da fonte, definha faminto, dentro dos limites apertados que você mesmo impôs. Você trabalha não para viver, mas para manter as paredes da sua prisão. Você economiza não para criar, mas para reforçar as grades. Cada decisão financeira é tomada a partir do medo, não da fé. A partir da contração, não da expansão. E assim, sua realidade se contrai junto com sua consciência. O universo apenas espelha a ordem que você emite. E a sua ordem tem sido: eu sou pequeno, eu sou limitado, eu preciso me proteger da vida. E a vida, obedientemente, se afasta de você. O fluxo te ignora, pois você se declarou um obstáculo. A abundância passa ao seu redor, pois você construiu um dique de descrença. Você se tornou uma ilha de ansiedade em um oceano de provisão divina. Para que cada célula do seu corpo ouça e obedeça. Para que cada átomo de sua realidade se reorganize ao redor deste novo centro de comando. Diga comigo, com toda a sua autoridade: eu não tenho meu dinheiro. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta como suprimento infinito e imediato. Permaneça em silêncio por um momento. Sinta a vibração em seu corpo. Não é imaginação. É a ressonância da verdade. É a energia da fonte respondendo à sua nova assinatura vibracional. Este é o sentimento de operar a partir do domínio, e não do medo. Este é o sentimento da sua soberania desperta. Esta ativação está feita. A lei foi declarada. O canal foi aberto. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu a verdade destas palavras ressoando em sua alma como um sino que desperta, confirme esta ativação com o seu like. Que o seu clique não seja um ato mecânico, mas um selo consciente. Uma declaração pública ao universo de que a sua reprogramação começou, e que você agora opera sob uma nova lei. Você decretou a lei. A sua voz, a ferramenta do infinito, ecoou nos corredores da sua realidade, e uma nova ordem foi estabelecida. O antigo feitiço da posse, a hipnose do meu dinheiro, foi quebrado pelo poder da sua palavra falada.
Eu te pergunto, quanto mais você está disposto a pagar por essa ilusão? Quantos mais dias de paz você vai sacrificar? Quantas noites de sono vai perder? Quanta da sua energia vital, da sua força criadora, você vai continuar a derramar nesse poço sem fundo de preocupação? Chegou a hora de demolir a prisão. Chegou a hora de drenar o pântano. Chegou a hora de renunciar ao sofrimento que você aprendeu a chamar de responsabilidade. Esta decisão deve ser um ato consciente. Um decreto. Uma declaração de que você não será mais o guardião da sua própria miséria. Declare sua decisão de abandonar este sofrimento. Declare que você não mais se identificará com a escassez. Comente abaixo, como um selo do seu compromisso, como um comando para o universo ouvir. Eu renuncio à ilusão agora. Eu vejo a prisão que descrevi. Eu sinto o peso das correntes que você carrega. Essa angústia que te aperta o peito ao olhar para o futuro. Essa ansiedade que corrói sua paz ao pensar em contas e obrigações. Você acredita que essa prisão foi construída por você. Você se culpa por seus medos, por sua sensação de escassez, por sua luta constante. Eu te digo a verdade agora. Escute com a alma, não com a mente. Essas correntes não foram forjadas por suas mãos. Você sentiu a vibração da verdade percorrer o seu ser. Mas a mente, por tanto tempo, acorrentada ao visível, ao tangível, ao comprovável, por vezes busca um testemunho. Ela pergunta em um sussurro: quem mais caminhou por esta senda? Mostra-me a prova de que esta lei não falha. Eu te digo a verdade. A lei não precisa de provas, pois ela é a própria estrutura da existência. O sol não precisa provar que aquece. A gravidade não precisa provar que atrai. Elas simplesmente são. E esta lei do suprimento divino simplesmente é. Mas para sua mente que ainda aprende a confiar, escute agora a parábola daquele que se libertou dos seus próprios tesouros. Havia um homem de grande substância terrena. Seus campos eram vastos, seus armazéns estavam cheios e os livros de sua contabilidade registravam números que outros chamariam de fortuna. Para o mundo ele era a imagem do sucesso. Mas em seu coração ele era o mais pobre dos homens. Ele era um prisioneiro da sua própria abundância. Ele vivia sob a tirania do minhas terras, meus bens, meu ouro, meu dinheiro. Cada dia começava não com gratidão, mas com medo. O medo da praga que poderia consumir suas colheitas. O medo do ladrão que poderia esvaziar seus cofres. O medo do mercado que poderia desvalorizar seus ativos. Essa prisão não foi erguida por sua vontade. Você é o herdeiro de uma programação, um prisioneiro de um código que foi instalado em sua consciência antes mesmo que você aprendesse a falar. Esta ilusão, esta hipnose da propriedade pessoal é uma herança. Uma herança envenenada, passada de geração em geração, como um feitiço sussurrado de pai para filho, de mãe para filha. Pense em seus pais, e nos pais de seus pais. Eles não te ensinaram a escassez por maldade, eles te ensinaram por medo. Eles te transmitiram o único evangelho que conheciam, o evangelho da limitação. Eles cantaram para você a canção de ninar da carência, a crença de que o mundo é um lugar de recursos finitos, onde é preciso lutar, acumular e proteger para sobreviver. Essa voz que ecoa em sua mente, a voz que diz não há o suficiente, a voz que te acusa quando você gasta e te aterroriza quando você investe, essa não é a sua voz. É um eco. Um fantasma ancestral, é a voz de seus antepassados, tremendo de um medo que eles mesmos herdaram. A programação foi sutil, mas total. Ela foi gravada em cada não podemos pagar por isso. Em cada dinheiro não dá em árvore. Em cada olhar de preocupação quando uma conta inesperada chegava. Ele não possuía sua riqueza o possuía. Ele era um guardião ansioso, um sentinela exausto velando sobre um tesouro que lhe trazia mais peso do que liberdade. Sua vida era um exercício de proteção, não de expressão. O fluxo de sua alma estava estagnado, represado pela barragem do medo da perda. O dinheiro não circulava através dele, mas se acumulava ao seu redor, como água parada, perdendo sua força vital. Ele era o herdeiro adormecido, sentado em um trono de ouro, mas vivendo como um escravo em uma masmorra de preocupações.
Então um dia, a palavra da lei chegou aos seus ouvidos. Uma voz como esta que você ouve agora, declarou a ele uma verdade que sacudiu os alicerces de sua prisão. Nada do que você guarda é seu. Você não é um proprietário, mas um mordomo. Você não é um acumulador, mas um canal. Sua segurança não reside no que você tem em mãos, mas na sua conexão com a fonte de onde tudo flui. Pare de chamar de seu dinheiro e comece a comandar a substância divina. Ordene que ela flua através de você para o seu uso perfeito, e ela obedecerá. No início, sua mente se rebelou. Era uma loucura. Renunciar à ideia de posse era renunciar ao único controle que ele pensava ter. Você aprendeu a associar dinheiro com estresse, com luta, com ansiedade. Você aprendeu que a sua segurança e o seu valor estavam atrelados a um número, a um saldo, a um bem material. Você foi programado para ser um guardião de migalhas, quando sua verdadeira natureza é ser um diretor do fluxo infinito. Você foi ensinado a se identificar com a sua conta bancária, em vez de se identificar com a fonte de toda a riqueza. Mas hoje, eu declaro diante do universo, a linhagem do medo termina em você. Hoje, o feitiço se quebra. Hoje, a herança da escassez é devolvida à poeira de onde veio. Eu te liberto agora da culpa. Você não é falho. Você não é incapaz. Você simplesmente tem operado sob um sistema defeituoso, um programa mental obsoleto que não reconhece a verdade da substância divina. Você não é o medo que corre em seu sangue. Você é a consciência que o observa. Você não é a ansiedade em sua mente. Você é o silêncio que a testemunha. A programação é apenas uma história, e você, o soberano desperto, tem o poder de virar a página e começar a escrever uma nova. A partir deste momento, você reconhece essa programação pelo que ela é, um eco do passado, uma sombra sem poder, mas a sua alma, sufocada sob o peso de seus bens, reconheceu a verdade libertadora naquelas palavras. Com o coração trêmulo, mas com uma nova centelha de autoridade em seu espírito, ele decidiu testar a lei. Ele olhou para uma dívida que devia uma que ele vinha adiando por medo de diminuir seu capital. Em vez de vê-la como uma perda, ele a viu como uma oportunidade para abrir as comportas. Ele se levantou, e em vez de assinar o pagamento com um espírito de perda, ele o fez com um espírito de comando. Ele declarou em voz alta, para as paredes de seu escritório e para as forças invisíveis do universo: eu não estou perdendo meu dinheiro. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta como suprimento infinito. Eu comando este fluxo para circular, para pagar todas as dívidas, para abençoar e prosperar a mim e a todos que toca. Está feito. Naquele instante algo mudou. A energia da ansiedade se dissipou, substituída por uma calma soberana. Ele não se sentiu mais pobre. Ele se sentiu mais poderoso. E então, o universo respondeu. Não com um trovão, mas com uma série de eventos perfeitamente orquestrados. No dia seguinte, um investimento que estava estagnado por anos, de repente se tornou líquido, trazendo um retorno muito maior do que a dívida que ele pagara. Quando a voz do medo surgir, você não lutará com ela. Você não a temerá. Você simplesmente a observará com a calma de um mestre e dirá: eu reconheço você, memória ancestral. Mas eu não sou você. Meu código foi reescrito. Minha lealdade é com a fonte, não com o medo. Sua verdadeira linhagem não é a da preocupação. Sua linhagem é a da própria fonte. Seu direito de nascença não é a luta. É o domínio. Você não veio a este mundo para contar moedas, mas para comandar o fluxo da provisão divina. Sinta o alívio desta verdade. Sinta o peso de séculos de preocupação se dissolvendo de seus ombros. A responsabilidade não era sua. A culpa não era sua. Era apenas um papel que você foi ensinado a desempenhar. E agora, você está livre para deixar o palco. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado de seus ombros, celebre sua emancipação. Declare sua liberdade com o seu like. Que ele seja um ato simbólico, um selo em sua consciência, marcando o momento exato em que você parou de ser o herdeiro da escassez e reivindicou seu trono como o soberano da abundância. Você reconheceu a herança. Você sentiu o peso da corrente ancestral que te prendia à crença na escassez. Você compreendeu que a voz da carência que ecoa em sua mente não é sua, mas um fantasma
um programa obsoleto rodando em sua consciência por hábito, não por verdade. Pouco depois, uma nova oportunidade de negócio, mais próspera e alinhada com seu propósito, surgiu de uma fonte inesperada. As portas que estavam fechadas se abriram. O fluxo que estava bloqueado jorrou com força. Ele compreendeu. O universo não estava respondendo ao seu dinheiro, estava respondendo à sua consciência. Estava obedecendo à sua nova identidade. Ele deixou de ser o guardião de um poço e se tornou o diretor consciente de um rio infinito. Ele se tornou o soberano desperto. Esta não é a história de um homem. É a história de uma lei. Uma lei que está agora à sua disposição, esperando pelo seu comando, pela sua voz. As provas desta lei não estão em livros antigos ou em histórias distantes. Elas estão sendo escritas agora, neste momento, por aqueles que ousam abandonar a ilusão da posse e abraçar a verdade do fluxo. Você pode continuar a ser um espectador destas histórias, ou pode se tornar o protagonista da sua própria. A correnteza da abundância, dos milagres e da soberania está fluindo agora. Você pode permanecer na margem, ou pode entrar na água. Para se tornar a próxima história de sucesso, para se tornar a próxima prova viva de que esta lei é imutável, e para continuar nesta correnteza de despertar, inscreva-se neste canal. Agora eu te pergunto: o que você faz quando descobre um veneno em sua água? Você não debate com ele. Você não tenta entendê-lo. Você o remove e o substitui pela água pura da vida. O mesmo deve ser feito com sua linguagem. As palavras que você usa não são meros sons. São decretos. São comandos que você envia à substância universal. Cada frase que sai de sua boca é uma instrução que molda a sua realidade. A programação da escassez vive e respira através das suas palavras. Ela se alimenta de cada "eu não posso", de cada "está difícil", de cada "meu pobre dinheiro". Chegou a hora de matar essa programação de fome. Eu te entrego agora a lei da substituição direta. Este não é um exercício de pensamento positivo. É um ato de autoridade espiritual. É a disciplina do soberano que se recusa a permitir que a linguagem da escravidão seja falada em seu reino. A partir deste momento você se torna um guardião vigilante no portão de seus lábios. Você irá monitorar cada palavra, cada pensamento que tenta se formar. E quando o eco do velho programa surgir, você não lutará contra ele. Você não o temerá. Você o substituirá. Comandantemente. Imediatamente. Sem hesitação. Quando a velha voz sussurrar em sua mente: "Eu não tenho dinheiro para isso", você não dará poder a essa mentira. Este ato não é um clique. É a sua declaração ao universo de que você está pronto para se juntar ao fluxo dos soberanos, dos criadores conscientes que não mais pedem, mas comandam a manifestação de seu bem. Inscreva-se agora e selhe o seu lugar nesta correnteza de poder. O próximo passo da sua jornada o aguarda. Aquele homem, o prisioneiro de sua própria abundância, não mudou sua conta bancária. Ele mudou sua identidade. Ele não aprendeu uma nova forma de ganhar dinheiro. Ele aprendeu a lei universal do suprimento. A prova foi dada. O testemunho foi entregue. O universo não responde à sua necessidade. Ele responde à sua consciência. Ele não reage ao seu saldo. Ele reage à sua soberania. E agora, a mesma lei que o libertou está diante de você. Não como uma teoria. Não como uma esperança. Mas como um portal. Um portal que se abre ou se fecha com o poder da sua decisão final. Você chegou ao fim deste caminho. Mas este não é o fim. É a encruzilhada. É o ponto de divisão entre dois mundos, duas vidas, duas almas que habitam o mesmo corpo. Uma continua a ser o herdeiro adormecido, o escravo trêmulo que conta moedas, que teme a fatura, que chama a substância divina de "meu dinheiro". Você a interromperá no meio da frase, e declarará em voz alta, ou em silêncio soberano: "A substância divina é meu suprimento imediato e infinito. Todos os caminhos para o meu bem estão abertos agora." Quando a pressão do mundo te levar a dizer: "Estou preocupado com as minhas contas", você irá cortar essa vibração de medo e decretar: "Eu sou um canal para a provisão divina."
Todas as demandas são cumpridas agora, de forma perfeita e abundante. Minha consciência de abundância é a única realidade. Quando o hábito da pobreza te tentar a pensar, preciso guardar e proteger meu dinheiro, você irá aniquilar essa ilusão de posse e comandar: eu não acumulo, eu circulo. Eu sou um centro de distribuição da substância divina. Tudo o que eu libero com sabedoria retorna a mim multiplicado. O fluxo é constante e inesgotável. Você entende o poder que lhe foi entregue. Você não está fingindo. Você não está se enganando. Você está falando a verdade para afogar a mentira. Você está sobrepondo a frequência da fonte sobre a estática do medo. O velho programa irá lutar. Ele irá te dizer que isso é tolice. Ele irá te mostrar o saldo bancário como prova da sua limitação. Ele irá usar a lógica do mundo para te prender na cela da razão. Que vive na hipnose da propriedade pessoal, acreditando que pode possuir o oceano guardando um copo de sua água. Esta alma está condenada a viver e a morrer com sede, com o medo constante de que seu copo se esvazie. Este é o caminho da ilusão, da luta, do esforço sem fim. O outro caminho é o do soberano desperto, a alma que ouviu a verdade, e a reconheceu não como algo novo, mas como uma lembrança de sua verdadeira natureza. O soberano não possui nada, e por isso comanda tudo. Ele não acumula, ele direciona. Ele não se apega, ele libera. Ele sabe que sua consciência é o único cofre que importa, e que sua palavra é a chave que comanda o fluxo inesgotável da fonte. Ele não é um proprietário de recursos. Ele é a própria autoridade que governa o fluxo da provisão divina em seu mundo. A segurança dele não está no que ele tem, mas em quem ele é. Eu te digo a verdade. O conhecimento sem a aplicação é apenas um eco no vazio. A revelação sem o compromisso é uma semente plantada na pedra. Você ouviu a lei. Você recebeu a ferramenta. Você testemunhou o poder. Agora você deve selar o pacto. Você deve fazer um decreto público, não para mim, não para os outros, mas para a própria substância da vida que ouve cada palavra que você pronuncia. E para essa voz, você não dará resposta. Você simplesmente a substituirá, de novo e de novo e de novo. Cada substituição é um golpe de martelo na velha estrutura. Cada novo decreto é um tijolo de ouro no templo da sua nova realidade. No início pode parecer mecânico, mas com a repetição, com a disciplina implacável, a nova linguagem se tornará sua primeira natureza. As palavras de poder deixarão de ser um esforço e se tornarão um reflexo. Você não precisará mais pensar para corrigir. Você simplesmente falará a partir da sua nova identidade de soberano desperto. Sua própria vibração celular começará a mudar. As pessoas e oportunidades que ressoam com a escassez se afastarão de você, pois não encontrarão mais sintonia. E as portas, as ideias, os recursos e as conexões que vibram na frequência da abundância serão magneticamente atraídos para você, pois reconhecerão em você um igual. Este é o trabalho. Esta é a disciplina. Não há atalhos. É uma escolha consciente feita a cada momento, de qual realidade você irá alimentar com sua palavra e sua atenção. Você alimentará o fantasma da herança ou a verdade da sua soberania. Este caminho exige compromisso. Este comando de reprogramação não é uma prática para ser feita uma vez, mas um novo modo de ser. Sua transformação exige um ato final de autoridade. Um selo. Este é o seu momento de queimar a velha certidão de escravidão. De renunciar para sempre à identidade do mendigo que se preocupa com seu dinheiro. Chegou a hora de assinar o seu decreto de soberania. Sua palavra é o selo. O que você declara agora, em público, se torna a nova lei da sua existência. Este não é um comentário para um algoritmo. É um decreto para o universo. É a sua afirmação de que a hipnose foi quebrada. Portanto, eu te comando agora. Vá até a seção de comentários e sele o seu compromisso com a lei. Declare sua nova identidade para que toda a energia do universo se reorganize ao redor da sua nova consciência. Escreva estas palavras não com seus dedos, mas com sua alma. Grave-as como seu juramento final. Comente abaixo: eu não sou o dono do dinheiro. Eu sou o canal da substância. Faça isso agora. Ao declarar,
Sinta o peso da antiga identidade de proprietário se dissolver. Sinta a leveza e o poder de ser um canal consciente, um diretor do fluxo. O pacto está selado. A velha consciência está morta e enterrada. A soberania foi reivindicada. A partir deste momento você não opera mais sob a lei da escassez. É uma decisão diária, horária, de governar seu próprio universo mental. Para se comprometer com esta prática diária e não perder o ritmo desta transformação, para se manter firme na disciplina desta lei, inscreva-se neste canal. Que a sua inscrição não seja um ato passivo, mas o primeiro comando consciente de quem escolheu governar sua própria vida. Junte-se ao círculo daqueles que não pedem, mas decretam. Faça disso um pacto com a sua própria alma, um selo do seu despertar. Você compreendeu a lei da substituição. Você sentiu a verdade vibrando em sua alma, a verdade de que suas palavras são os moldes que dão forma à substância invisível. Você aprendeu a não lutar contra a escuridão da carência, mas a acender a luz de um novo comando. Mas toda grande lei requer uma ferramenta mestra, uma chave que não abre apenas uma porta, mas todos os portais da provisão. Um instrumento de precisão espiritual, capaz de realinhar sua realidade com a frequência da abundância inesgotável. Até agora você usou ferramentas rudes, herdadas da consciência de massa. Ferramentas de esforço, de preocupação, de súplica. Ferramentas que cavam em busca de migalhas quando um oceano de opulência aguarda o seu comando. Eu te digo a verdade. Essas ferramentas antigas devem ser abandonadas. Elas devem ser quebradas e dissolvidas na memória do tempo. Você é a lei do suprimento infinito. Vá e governe o seu mundo. Pois a ferramenta que eu te entrego agora não foi feita por mãos humanas. Ela foi forjada na própria essência da verdade. Prepare-se. Silencie a mente que duvida. Acalme o coração que teme. Respire fundo, não como um escravo que busca ar, mas como um soberano que inspira o seu próprio reino. Eu vou te entregar o cetro do seu domínio financeiro. Eu vou te entregar a frase que, quando falada com autoridade, quebra o feitiço da propriedade pessoal e te instala no trono da sua verdadeira identidade, como um canal da fonte. Este não é um mero conjunto de palavras. É um código de ativação. É um decreto que reescreve o seu contrato com o universo. O decreto central, a frase que dissolve a hipnose da escassez e ancora o fluxo da riqueza, é esta. Escute com a totalidade do seu ser. Eu não tenho meu dinheiro. Eu sou o canal por onde a substância divina se manifesta como suprimento infinito e imediato. Sinta o poder que reverbera nestas palavras. Sinta a libertação que elas oferecem. Vamos desmembrar este selo de poder, para que sua mente consciente compreenda a magnitude do que sua alma já reconhece como verdade. A primeira cláusula, eu não tenho meu dinheiro, é a sua declaração de independência, não é uma confissão de pobreza.